Tudo bem? Nós vamos falar um pouco mais sobre vendas, especialmente hoje, vendedor versus consultor. Quem é você? Você é um vendedor ou você é um vendedor consultor? Geralmente a palavra vendedor, consultor de vendas, responsável técnico de vendas são sinônimos utilizados para o mesmo profissional. Entretanto, hoje nós vamos ver um pouco quem é o vendedor de fato e quem é o consultor de fato. Você é então um vendedor ou você é um vendedor consultor? Nós vamos ver aqui algumas ligeiras diferenças e a partir da nossa reflexão vamos aprender um pouco mais sobre isso e você vai tomar a sua posição em ser um vendedor ou ser um consultor, em ser um vendedor ou ser um vendedor consultor. Então vamos lá para algumas diferenças básicas. Primeiro, o vendedor, ele vende seus produtos ou serviços. O foco dele é vender seus produtos e serviços. Mas o vendedor consultor, ele identifica necessidades e desejos. Há uma diferença muito acentuada em querer vender seus produtos e serviços como um fim em si mesmo, tá? E existe uma diferença muito grande em você querer identificar as necessidades do seu cliente e proporcionar para ele aquele produto ou aquele serviço que de fato vai resolver os seus problemas. Então, primeiro, vendedor vende seus produtos ou serviços. Consultor de vendas, o que ele faz? Ele vai identificar necessidades e desejos e ele vai agir em cima dessas necessidades e desejos. Uma outra característica: o vendedor por si, ele possui e transmite uma imagem negativa. Justamente, antigamente todo vendedor era visto como papudo, linguarudo, mentiroso. Algumas pessoas diziam assim, fulano de tal não estudou, foi ser vendedor. Mas essa realidade, ela está mudando quando o vendedor consultor aparece na área. Quando temos ainda aquele vendedor apenas, ele deixa transparecer essas questões de linguarudo, de papudo, aquela pessoa que só quer vender, né, de enganador, de uma pessoa que não teve outras oportunidades e caiu então para o ramo das vendas. O vendedor, ele deixa transparecer essa imagem, mas o consultor, ele tem uma imagem proativa e positiva. Ou seja, ele mostra que ele está ali para auxiliar o seu cliente. Ele está ali para dar soluções de problemas. Ele está ali para ajudar aquele cliente ou possível cliente realizar seus desejos, seus sonhos. É esta imagem que ele deixa transparecer. Por quê? Porque a venda não é um fim em si mesmo. Embora tanto o vendedor quanto o vendedor consultor, eles tenham um objetivo que é vender, o vendedor faz disso o seu fim, a sua finalidade. Já o vendedor consultor, ele vai fazer disso apenas um resultado, ou seja, a sua venda é um resultado de uma série de ações e técnicas a fim de proporcionar para aquele cliente ou aquele possível cliente uma resposta às suas perguntas, um sanar problemas, um alcançar sonhos ou desejos, ou realizar desejos, né? Então, estas são diferenças entre vendedor e vendedor consultor. Vamos lá? Vamos continuando? Outra questão: o vendedor, ele concentra-se no produto. Então, a sua concentração é no produto. É falar do produto, é mostrar o produto e tentar empurrar uma venda. Isso o vendedor faz. Já o vendedor consultor, ele concentra-se no cliente. O seu foco central é o cliente. Não que eu não deva me concentrar no produto, mas o seu foco principal não é o produto, é o cliente. Porque quando se foca o cliente, isso deixa-se transparecer pelas falas, pela atitude, pelas ações do próprio vendedor. Todos nós somos
clientes. Todos nós somos clientes. Nem todos são vendedores por profissão, mas clientes todos somos. Então, nós temos que ter em mente que quando vamos atender um cliente, aquele cliente já tem várias experiências de compra. Ele já comprou muita coisa, ele compra diariamente na mão de muitos vendedores. Muitas empresas já ofereceram muitos produtos e serviços e muitos foram rejeitados e muitos foram aceitos. Então, você é comparado, você tem uma comparação através da mente do seu cliente, ou seja, o seu cliente compara com outros vendedores. A sua abordagem é comparada, mesmo que instintivamente, mesmo que o comprador ou o seu possível cliente ele não tenha parado para pensar nisso, mas ele faz uma comparação entre você e um outro. Se esse outro tiver atendido melhor, você já está com um ponto a menos na lista dele. Então, o objetivo central é que você se torne um vendedor consultor. Ou você, empresário, que vai treinar a sua equipe de vendas, você, empresário, que quer vendedores excelentes na sua empresa, esse vendedor ele não pode ser somente um vendedor. Ele precisa ser um vendedor consultor. Tem muito a ganhar. Os seus resultados, você vai ver que os seus resultados de vendas vão aumentar esporadicamente, quando o seu vendedor passa a se tornar vendedor consultor. Uma coisa interessante também é que o vendedor, ele faz perguntas para desviar a atenção. É justamente isso que ele faz. Ele faz perguntas para desviar a atenção, pensando, não, eu estou ganhando a amizade dele. Ou seja, perguntas que não tem nada a ver com a sua oferta, perguntas que não tem nada a ver com o seu produto, e ele faz simplesmente com a finalidade de desviar a atenção. Mas o consultor, ele faz perguntas para quê? Para fazer levantamentos. O vendedor consultor, ele faz perguntas e cada pergunta é estratégica, a fim de fazer um levantamento. Quem é o cliente? Quais as suas aspirações? Quais os seus desejos? Quais os seus sonhos? O que de fato ele está buscando? Então, as perguntas que o vendedor consultor faz têm a finalidade de fazer um levantamento de quem é o seu cliente, quais são os seus gostos, quais são os seus procedimentos, né? Que tipo de cliente é este? Qual é o temperamento que ele tem? Eu devo entender qual é o temperamento do meu cliente para que eu possa estudá-lo e abordá-lo de acordo com o seu temperamento. Posteriormente, nós vamos ter aulas, né? Vamos ter uma aula específica falando sobre temperamentos. Como reconhecer o seu cliente através dos seus temperamentos. E a partir disso, a sua abordagem, a sua oferta, o seu fechamento, ele vai ficar muito mais técnico e você vai ver que você terá uma facilidade maior de concluir a sua venda e tentar uma posterior fidelização do cliente. Por que posterior? Porque o seu cliente ele precisa começar a ser fidelizado no momento em que você entra em contato com ele. Entretanto, essa fidelização de clientes, ela é meio que utopia. Por que utopia? O seu cliente só continua sendo fiel a você até o momento que ele de fato percebe que você tem algo a dar para ele que os concorrentes não têm. A partir do momento que ele vê que o seu concorrente ele tem um benefício maior, ele tem uma garantia maior, ele tem uma qualidade maior, ele tem um atendimento melhor, aquele cliente de 20 anos sai de um dia para a noite e passa a ser cliente do seu concorrente. Então, a fidelização do cliente começa mesmo no ato da venda, porque a venda não deve ser um fim em si mesma, deve ser um resultado de todo o processo estudado e aplicado. Quando essas perguntas que falamos, elas têm a finalidade de fazer levantamentos, o vendedor por si, geralmente todas as suas perguntas, ou quase todas, são perguntas fechadas. Ou seja, proporciona ao cliente responder somente um sim ou um não. E para ele está tudo certo, para ele está tudo beleza, porque a finalidade dele não é fazer levantamentos. A finalidade dele é apenas fazer ou causar uma distração. Já o vendedor consultor, ele prefere as perguntas abertas em detrimento às fechadas.
Quais são mesmo as perguntas abertas? Aquela que o seu cliente não tem como responder somente um sim ou um não. Ele vai fazer um comentário, ele vai te dar uma resposta mais elaborada. E nessas respostas mais elaboradas, nesses comentários mais estendidos, são justamente os momentos em que você ou o consultor de vendas, ele faz um levantamento de quem é aquele cliente, quais os seus gostos, o que ele aspira, e em cima disso ele vai trabalhando a oferta do seu produto ou a oferta do seu serviço. Então, assim, só para exemplificar para vocês, uma pergunta fechada. Então, o vendedor, ele chega para você e diz assim: você gostou do meu produto? O que o cliente pode responder? Sim ou não? Mais ou menos? Não pensei? Geralmente ele não responde sim ou não, mais ou menos, alguma coisa assim. Isso é uma pergunta fechada. Agora, um exemplo de pergunta aberta. Você pode virar para o seu cliente, vamos supor que você esteja vendendo automóveis para o seu cliente, e você vira para ele e fala assim: olha, senhor Paulo, o senhor gostou mais desse automóvel na cor vermelha ou na cor branca? E ele vai poder te responder: não, eu gostei mais da cor vermelha. Não, na verdade eu não gostei de nenhum. Você tem aí a cor preta? Ah, temos também, ou não temos. Ou seja, você consegue captar informações para saber os desejos, os gostos do seu cliente. Talvez você não tenha aquele automóvel naquela cor, mas você tenha um até superior naquela cor que ele quer e você não tinha mostrado para ele ainda. Então esses levantamentos são muito importantes. Ao contrário do vendedor, que vai fazer mais perguntas fechadas. Ele vai dizer assim: o prato é bonito, né? O cara pode responder sim ou pode responder não. Se ele quiser elaborar uma resposta é outra coisa, mas ele pode responder sim ou não. Então, opte pelas perguntas abertas em detrimento às fechadas. Eu não estou dizendo com isso que você não pode fazer perguntas fechadas. Não, muito pelo contrário, você pode e deve. Entretanto, você deve fazer mais perguntas abertas em detrimento às fechadas. E quando você faz isso, mesmo as perguntas fechadas se tornam técnicas. Por quê? Porque através das perguntas abertas, você fez o levantamento do seu cliente, dos seus gostos, das suas aspirações, dos seus desejos. E através das perguntas fechadas, o seu objetivo técnico é fazer com que o seu cliente responda positivamente. Ou seja, você usa as perguntas fechadas apenas para ter uma resposta positiva para o seu cliente. Então, quando você formular mesmo perguntas fechadas, você tem que pensar assim: olha, a resposta dele tem que ser sim. A resposta dele tem que ser sim. A resposta dele tem que ser sim. Durante todo o processo de abordagem, de oferta do produto, do contato, do pré-contato, todo esse momento da venda especificamente, ele estará voltado para condicionar a mente do seu cliente. Então, se durante uma oferta de um produto o seu cliente falou 20 ou 30 vezes sim, você está condicionando a mente dele à positividade. E possivelmente, se você mostrou um produto que vai atender a sua demanda, que vai fazer com que ele economize, que vai trazer o resultado esperado para ele, possivelmente ele vai dizer sim, porque a mente dele está condicionada a dizer sim, e você está mostrando, apresentando para ele algo que de fato veio para resolver o seu problema ou ajudá-lo a conquistar ou realizar os seus sonhos e desejos. Então, as perguntas do consultor são de molde a colocar o cliente em evidência, de tal forma que ele vá abrindo questões de gostos, de desejos, questões até pessoais. E o vendedor, consultor, ele vai saber utilizar isto para a concretização daquela venda e para que aquele cliente perdure como cliente. Imagine só para você ver, se você fez uma pergunta para o seu cliente, de cunho pessoal, mas com o objetivo de pegar algumas informações, e aí o seu cliente virou e falou assim: pois é, hoje eu estou meio triste porque meu cachorrinho morreu, e continuam conversando lá, não tem nada a ver com a venda. Você sabe que o cachorrinho dele morreu. Você vai ter que ter um banco de dados com o nome de cada cliente seu para fazer anotações importantes,
para que quando aquele cliente venha te procurar ou quando você vá até ele novamente, você possa utilizar isso a seu favor. Você pode virar para o seu Paulo e dizer: seu Paulo, e aí, já conseguiu passar o luto do seu cachorrinho? Olha para você ver, o que você está colocando na mente dele? O camarada é atencioso, ele lembra que meu cachorrinho morreu, já tem 2 meses que eu falei isso com ele e ele lembrou assim que me viu. Não, na realidade ele deu uma olhadinha no sistema e viu lá tudo que estava escrito abaixo do nome do cliente e utilizou isso para mostrar que ele de fato importa com o cliente. Então as perguntas do vendedor consultor são de molde a pensar na venda atual e na venda futura. Então isso deve ficar muito bem claro. Outra questão, o vendedor apenas, ele negocia sem critério. Ele não tem critérios de negociação. O objetivo dele é chegar, mostrar o produto e vender. Chegar, mostrar o produto e vender. Então ele não tem critérios, ele não tem técnicas de venda. O objetivo dele é fazer o que ele sempre fez e obter os resultados que ele sempre obteve, porque você não vai obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Já o vendedor consultor, ele utiliza-se de técnicas de negociação. Quais técnicas de negociação são essas? Todas as que estamos vendo e aquelas que veremos durante todo o processo nesses módulos da parte de vendas do nosso curso. Então o objetivo central é que você aprenda técnicas, aprenda a fazer um bom pré-contato, um bom ponto de contato, uma excelente amostra do seu produto ou serviço chamado de oferta, um ótimo fechamento e que você possa conseguir atender o seu cliente em suas demandas posteriores e vender para ele novamente, assim que ele necessitar ou assim que você mostrar que ele necessita daquele produto ou daquele serviço. Então, o vendedor consultor, ele utiliza-se de técnicas de negociação. Enquanto o vendedor, ele vende por vender. Ele vende sem critérios. A finalidade dele é somente a venda. Não é de fato trazer benefícios, não é de fato trazer soluções. O vendedor também, ele aplica sempre a mesma forma de venda. Ou seja, aquilo que ele acredita que funciona, ele aplica sempre para todos os clientes indiscriminadamente. Então, todo cliente dele é atendido da mesma forma, todo cliente dele, ele faz as mesmas perguntas, todo cliente dele ele faz a mesma abordagem, a mesma oferta do produto ou serviço e o mesmo fechamento. E aí ele não tem o resultado que ele poderia ter. Por quê? Porque o vendedor consultor, ele preocupa-se em aprender novas técnicas e está se especializando a cada dia para atender às demandas do seu cliente. E essas demandas, elas são diversas. Se as demandas são diversas e o meu produto é único, eu devo conhecer o meu produto a tal ponto e mostrar para o meu cliente que aquele produto de fato vem somar com ele, vem somar com a sua vida, vem somar com a sua empresa, vem somar com aquilo que ele espera ou aquilo que ele deseja e talvez aquilo que ele nem sabe que deseja, nem sabe que espera, nem sabe que de fato precisa. Mas o consultor, ele acaba mostrando para ele, porque agora ele já conhece o seu produto, já conhece o seu serviço e já conhece também o seu cliente através dos levantamentos feitos durante o pré-contato, durante o ponto de contato, durante a oferta do seu produto e ou serviços. O vendedor por si, ele empurra produtos. Então o objetivo dele, a finalidade dele é somente vender. Então ele empurra produtos. Então o cara falou, eu não quero, eu não preciso, eu não gostei, e não. E o camarada vai dizendo, não, mas isso é bom, olha aqui e tal, e ele faz uma venda forçada. A chance desse camarada não comprar, desse cliente não comprar novamente, é 99,999%. Sabe por quê? Porque foi uma venda forçada. As chances dele devolver o produto também são muito grandes, porque foi uma venda forçada. O consultor vende para quem de fato precisa comprar. Muitas vezes o camarada não quer o produto ou serviço porque ele não viu a necessidade.
E o consultor mostra a real necessidade. Ele não vai empurrar produtos como faz o vendedor. O que ele vai fazer? Levar soluções. O objetivo central do vendedor é dar sugestões para a solução de problemas. E essas sugestões precisam estar à mostra, à vista do cliente, de tal forma que esse cliente ele seja capaz de decidir entre qual ou quais das soluções ele vai querer para a sua vida. O vendedor por si só, ele decide pelo cliente. Mas o consultor, o que ele faz? Ele dá opções, alternativas que vão levar aquele cliente a decidir pelo seu produto, pelo seu serviço, ou por um de seus produtos, ou por um de seus serviços. Uma outra questão. O vendedor, ele geralmente conhece superficialmente o seu produto. Ele conhece porque a empresa colocou aquele produto na mão dele para vender e o objetivo dele é vender. Ele vai olhar ali muitas vezes somente as características físicas, aquelas que estão a olho visível, né? Visível a olho nu, e simplesmente vai repassar aquilo para o cliente. Mas aquilo que está visível a olho nu, o vendedor nem precisa repassar, o seu cliente já está vendo. Aí está a grande diferença. Por quê? Porque o vendedor consultor, ele tem um conhecimento aprofundado do seu produto. E aqui nós chegamos numa parte muito importante desta aula. Conhecimento aprofundado do seu produto. Muitos dos produtos ou serviços que vendemos nos possibilitam tê-lo experimentado anteriormente. Então, suponhamos que você está vendendo aí, eu trabalho com medicamentos ou suplementos alimentares, vamos colocar assim, suplementos alimentares. E o camarada ele vai fazer a oferta de um dos produtos, falando que é muito bom, que os resultados são muito bons, que fulano de tal usou e teve esse resultado, maravilha, isso é muito bom. Entretanto, as suas palavras não possuem poder de autoconvencimento se você próprio vendedor não estiver convencido de que aquele produto de fato resolve problemas, soluciona dificuldades, que aquele produto ajuda a alcançar ou conquistar desejos e sonhos. Então, o consultor, ele conhece o seu produto ou serviço, na sua grande maioria, na maioria das vezes, obviamente que nem todos os produtos possibilitam essa experiência, mas ele conhece por experiência própria. Ele experimentou aquele produto, ele viu resultado naquele produto, naquele serviço. Imagina um vendedor mostrando um produto que nem ele mesmo utiliza e ele compra na concorrência. Olha o poder de convencimento que ele vai ter. Nem ele mesmo está convencido dos benefícios daquele produto. Ora, ele só tem um conhecimento superficial. Mas o vendedor, ele tem o conhecimento não só superficial, mas o conhecimento experimental. Ele experimentou, ele viu, ele sabe que dá resultado. Obviamente que existem alguns produtos ou serviços que nós não vamos conseguir experimentar. Por exemplo, imagina um camarada vendendo uma casa, né? E como ele vai ter experimentado aquela casa? Não tem como, por experiência própria, né? Ele é um vendedor. Então, perceba comigo, embora ele não tenha tido a experiência vivencial naquele produto que ele está vendendo, ele foi à casa, visitou a casa, viu todos os benefícios que aquela casa pode proporcionar e viu também os pontos fracos. E esses pontos fracos, eles são destacados no momento da venda. Isso vai mostrar confiabilidade. O objetivo do vendedor não é esconder, é colocar tudo às claras. É falar uma linguagem clara, objetiva. É mostrar de fato os benefícios, mas também mostrar os malefícios ou aquilo que o seu produto, nesse caso do exemplo, a sua casa, deixa a desejar. Isso traz transparência. Você destaca 1 ou 2 pontos negativos e destaca 10 pontos positivos. Você está sendo honesto com o seu cliente, está ganhando a confiança dele e está mostrando que o seu principal objetivo não é vender a casa para ele, e sim apresentar uma solução para os seus problemas ou a realização de um sonho. Tá joia? Uma outra questão.
Antes de passarmos para essa questão do vendedor desleixado, eu gostaria de destacar um pouquinho lá na questão de conhecimento ainda. Eu falei que o vendedor precisa ter conhecimento do seu produto e muitas vezes conhecimento vivencial. Isso é muito importante. O vendedor ou consultor de vendas, ele precisa ser especialista no seu produto. Ele precisa ser doutor no seu produto. Aquilo que ele vende, quer seja produtos ou serviços, ele deve dominar aquele produto, aquele serviço. Ele deve entender tudo sobre aquilo. Então, na sua área como vendedor, na sua área como empresário que possui uma equipe de vendas ou que possui alguns vendedores na sua empresa, na sua área você precisa ser doutor e os seus vendedores precisam ser consultores de vendas, porque quando eles são de fato consultores de vendas, quando eles são vendedores consultores, o que eles vão fazer? Eles vão ter consultado primeiro o produto, para que depois o cliente possa consultá-lo e ele possa dar respostas satisfatórias. Ele precisa de fato conhecer. Ele precisa ser especialista, ele precisa ser mestre, ele precisa ser doutor naquilo que ele está vendendo. E aí ele vai falar com firmeza, com clareza. Quando alguém perguntar alguma coisa referente ao seu produto, de fato ele vai saber dizer. Uma outra coisa interessante desse conhecimento, ele deve saber, por exemplo, se o seu produto é sazonal. Quais são as épocas do ano que esse produto mais vende? Outra questão, qual é o público-alvo desse produto? É para crianças? É para adolescente? É para jovem? É para adulto? É para o sexo feminino? É para o sexo masculino? Quais são os pontos positivos desse produto? Existe algum efeito colateral nesse produto? Ele deve conhecer tudo. Se for o caso de algum efeito colateral, ele deve mostrar também para o seu cliente. Ele deve conhecer tudo sobre o seu produto. Ele deve pensar assim, eu estou vendendo um produto que eu de fato conheço e que eu de fato acredito. Então, se você, vendedor, não acredita no seu produto, você tem uma chance muito grande de continuar sendo um vendedor e não um vendedor consultor. Como você vai mostrar credibilidade se você não tem essa credibilidade com o seu próprio produto ou com o seu próprio serviço? Ainda falando de conhecimentos, o vendedor consultor ou consultor de vendas, ele precisa não só conhecer o produto, mas ele precisa conhecer o mercado. Como esse produto se comporta no mercado? Quais são os produtos que o concorrente apresenta? E aí ele tem que ter o conhecimento do concorrente. E se o concorrente trabalha com o mesmo produto, quais são as garantias que ele oferece? Quais são os pós-vendas que ele faz? Qual é a manutenção do contato entre vendedor e cliente que ele proporciona em sua empresa? Então devemos ter também, como vendedores, consultores, nós devemos ter conhecimento mercadológico sobre o nosso produto ou sobre o nosso serviço. Eu preciso ter o conhecimento dos meus concorrentes e eu preciso também conhecer a minha empresa. O seu cliente ou aquele que poderá vir a ser seu cliente, ele pode fazer algumas perguntas com o intuito apenas de saber se você está alinhado com a sua empresa. Muitos clientes fazem isso. E aí, se de repente você não sabe responder, você não conhece nem a sua própria empresa, então você não tem um relacionamento bacana com a empresa. Se você não tem um relacionamento bacana com a empresa, como que a empresa vai ter um relacionamento bacana com o seu cliente? Saltando você, que é aquele que está em contato direto com a clientela. Então, conheça também a sua empresa. E aí, nós vamos entrar nesta parte do vendedor desleixado. O vendedor desleixado é aquele, primeiro, desleixado no sentido de que ele não tem conhecimento de nada. Todo o conhecimento dele é superficial, quer seja do produto, quer seja da empresa, quer seja dos concorrentes. Conhecimento de mercado é que ele não tem mesmo. Ele é desleixado em tudo e principalmente desleixado no conhecimento ao cliente. Todos esses conhecimentos que nós colocamos aqui são preponderantes, importantíssimos para o vendedor consultor. Ele sabe que isto vai auxiliar no processo do resultado final, que é a venda, mas mais do que isso, realizar o sonho ou desejo do seu cliente. Agora, falando desse conhecimento, o desleixado, o vendedor desleixado, ele não está nem aí em conhecer o seu cliente.
O vendedor consultor, o objetivo dele é ter um conhecimento do seu cliente a tal ponto que ele possa de fato auxiliar esse cliente. Ele possa de fato ser um colaborador, estar engajado com a realidade do cliente. As pessoas compram por afinidade. Se o vendedor mostrar que é parecido com o cliente em algum aspecto, mas esse parecer deve ser real, não deve ser ilusório, não deve ser mentiroso, né? Se ele mostrar que tem algumas semelhanças, ele tem mais chance de vender e captar mais informações desse cliente. Então, apesar de você precisar ter conhecimento de muitas coisas em vendas, o principal, tente conhecer o seu cliente. Se você puder fazer isso antecipadamente ao processo de aproximação, de contato, de pré-contato, venda, né? Se você puder conseguir algumas informações anteriores, antes de ir visitar, por exemplo, o seu cliente, isso é muito importante. Mostra que você está preocupado com aquele cliente. Agora, se você está esperando o seu cliente, por exemplo, na sua loja e ele vem, não tem como você ter captado informações anteriores, tente captar o máximo de informação possível no momento do contato com o seu cliente, no momento da oferta do seu produto ou serviço até o momento do fechamento. Capte o máximo possível de informações objetivas, que você conheça o seu cliente. Quais são os seus gostos? Qual é o seu temperamento? Estude um pouco de expressões corporais, pode te ajudar bastante a entender se o seu cliente está de fato interessado ou não naquele produto ou serviço. E aí você pode mudar a abordagem, se for o caso, né? Então, o vendedor por si, ele é desleixado nessa questão. Mas ele também é desleixado com a sua aparência física. Ele é muito desleixado. O vendedor consultor importa-se sim com a aparência. Aquele vendedor, alguém pergunta assim, qual que é a vestimenta ideal para o vendedor? Não sei. A vestimenta deve estar condizente com o seu produto ou serviço ou com aquilo que ele representa. Uma vez eu participei de um treinamento de vendas, há alguns anos atrás, e foi feita essa pergunta para o palestrante naquele momento. Qual é a roupa ideal? E ele falou assim, a roupa ideal para um consultor, um vendedor consultor, é terno e gravata. E aí tinha lá o maior vendedor de Minas Gerais. O maior vendedor de Minas Gerais naquele produto e ou serviços. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, até faleceu esse ano, recentemente. Então, assim, e ele se levantou e disse assim, olha, eu nunca usei terno e gravata. E me mostre algum vendedor que mais vendeu nesses longos 25 anos esse produto. Me mostre um dentro do nosso estado. Não havia nenhum. Você sabe por quê? Porque a roupa deve estar condizente com o seu produto ou serviço. De repente você representa uma loja de esportes. A sua melhor vestimenta vai ser vestimenta que remeta a quê? A esportes. Eu, por exemplo, do jeito que eu estou aqui, eu estou inadequado para apresentar, por exemplo, e tentar vender uma prancha de surf. Eu estou fora do quadrado. Eu estou fora da realidade. Então, qual é a melhor vestimenta? É aquela que não te deixa desleixado e é aquela que tem afinidade com o seu produto e ou serviços. Esta é a melhor vestimenta. O vendedor, ele é desleixado com a aparência, ele não está nem aí. Se o cabelo está bagunçado, né? se ele está com remela no olho, se ele está com mau hálito, tudo isso, o vendedor não está nem aí. O negócio dele é pegar o produto, mostrar, vender, o quis, não quis, vou mostrar para o outro e pronto. O consultor não, ele se importa com tudo. Como mostrar para o seu cliente alguma coisa que ele se sinta confortável, mesmo no momento da venda, ele não tenha desconforto nenhum no momento da apresentação daquele produto ou serviço. Então, outra questão, cuide-se bastante com as fragrâncias de perfumes que você utiliza. Existem aqueles clientes que são extremamente alérgicos
dão náusea, sentem náusea, enjoo de qualquer cheiro mais forte. Então, o objetivo principal de você como vendedor não é mostrar que o seu perfume é bom. O seu objetivo é deixar o seu cliente confortável. Dizem até que o melhor desodorante para o vendedor é aquele desodorante sem cheiro, né? Se ele costuma tomar banho 2 ou 3 vezes ao dia, pelo menos. Por quê? Porque ele vai estar limpo, não vai estar fedido e não vai estar também aguçando uma possível rinite alérgica que o seu cliente tenha. Então, o objetivo central é deixar o cliente confortável. Quanto mais confortável, quanto mais relaxado o seu cliente fica, mais chances ele tem de comprar. Você sabe que eu sou um fã de músicas de quartetos, de trabalhos vocais em quartetos masculinos. Eu acho fantástico isso. E perguntaram uma vez para um dos maiores baixos americanos, chamado J.D. Sumner. J.D., qual é a sua técnica? Essa técnica que você utiliza, o que você faz para ter uma voz tão grave e alcançar notas tão baixas? Quem perguntou isso para ele foram outros baixos também, outras pessoas com a voz do baixo. E ele disse assim, você sabe qual é o maior segredo? Relaxar. Relaxar. Porque quando você relaxa, suas pregas vocais, elas têm maior alcance. E essas pregas vocais com maior alcance, no momento em que você não está relaxado, você não consegue alcançar tudo aquilo que ela pode dar para você. Então, relaxar. Você tem que deixar o seu cliente o mais relaxado possível para que ele possa chegar a um resultado com você. Ele deve estar relaxado a tal ponto de não estar incomodado, e ele deve estar incomodado a tal ponto que ele perceba que o seu produto ou o seu serviço de fato é para ele uma necessidade e ele precisa de fato adquirir aquele produto ou aquele serviço. Uma outra questão do vendedor. O vendedor, ele murmura sempre. Ele sempre murmura. Ó vida, ó céus, ó azar. Lembra daquele desenho? É isso que ele faz. Ele sempre murmura. Ele sempre está reclamando de alguma coisa. E uma das suas maiores murmurações: eu não sou reconhecido nessa empresa. Meu salário poderia ser maior. Agora, o vendedor consultor, ele não murmura porque ele é reconhecido. Sabe por que ele é reconhecido? Porque nenhuma empresa quer perder aquele camarada que vende bem. Nenhuma empresa quer perder aquele camarada que consegue fidelizar parte da sua carteira de clientes. Nenhuma empresa quer perder aquele vendedor ou aquele consultor de vendas que bate as suas metas e que vão além das metas da empresa. Toda empresa disputa pelo vendedor que é excelente. Sabe por quê? Porque o setor de vendas é o motor da empresa. Se não tem vendas na sua empresa está estagnada, sua empresa vai sair do mercado, você vai se quebrar. Então, qual é a empresa que, tendo lá um motor efetivo, ele vai trocar aquele motor por um motor mais fraco? Não vai acontecer. Ele não quer perder aquele profissional que bate as metas, que supera as metas. Por quê? Porque ele se sente como consultor de vendas, ele se sente reconhecido. Qual é esse reconhecimento? As bonificações que ele tem, o salário que ele tem, as metas que ele bate. Então ele não vive reclamando da vida. Esse é o consultor ou o vendedor consultor. Uma outra característica do vendedor é que ele é acessível somente até o momento da conclusão da venda. Então, conseguiu efetivar a venda? Aí sim, ele está disponível para você. Depois, você não vê esse vendedor nunca mais. Você liga para o celular dele, ele nunca atende. Você manda uma mensagem via WhatsApp, ele nunca responde. Ele sequer visualiza. Então, esse tipo de vendedor, ele está desaparecendo do mercado, porque as empresas vão valorizar aqueles que trazem resultados. Você sabe que as empresas têm investido uma quantidade significativa de dinheiro no processo motivacional dos seus vendedores, dos seus colaboradores. Muitas empresas, não somente essas empresas, as empresas convencionais, mas empresas, por exemplo, no ramo do futebol.
investem em palestrantes, investem em psicólogos com técnicas magníficas, com o objetivo de obter resultados maiores no seu serviço, no seu trabalho. Mas uma doce ilusão. Se você, vendedor, está procurando uma empresa que te motive, eu tenho más notícias para você. Possivelmente você vai ficar de galho em galho. Você sabe por quê? Porque enquanto você procura empresas que te motivem, as empresas estão procurando pessoas, colaboradores, consultores de venda que sejam capazes de se automotivar. Obviamente que a empresa que está ligada no processo motivacional, a empresa que quer resultados, ela vai tratar de tentar motivar os seus colaboradores, mas ela vai esperar muito mais que você seja capaz de se automotivar. Um vendedor desmotivado é um vendedor fracassado. Anotaram aí? Um vendedor desmotivado é um vendedor fracassado. E um vendedor que espera somente que a sua empresa o motive, ele vai ser esse vendedor fracassado, porque ele não tem capacidade de se automotivar. Qual é o combustível seu profissional de venda que te motiva? Qual é o combustível empresário que você está oferecendo também para que o seu colaborador se motive? Isto é uma via de mão dupla. O vendedor, o colaborador fazendo sua parte e também o proprietário da empresa fazendo a sua parte. Enquanto o vendedor ele só é encontrado naquele momento da conclusão da venda, o vendedor consultor ele é acessível. Obviamente que ninguém está disponível 24 horas por dia, isso é utopia. Já li em alguns livros, o consultor deve estar 24 horas disponível, isso é utopia. Isso é utopia. Você tem família, você tem os seus deveres, você tem as suas atividades, então não tem como você ficar 24 horas por dia disponível. Entretanto, você precisa estar disponível o maior tempo possível. Eu gostaria de finalizar a nossa reflexão, a aula de hoje, com esta frase. Quem disse isso foi o Peter Drucker. Só existe uma definição válida de negócio: criar um cliente. Se a sua finalidade é vender, você não está atingindo a definição máxima do seu negócio. Agora, se o seu objetivo central é proporcionar àquele cliente que ele resolva seus problemas, que ele consiga alcançar os seus desejos, o seu objetivo central não é a venda, o seu objetivo central é criar um cliente, é trazer soluções para esse cliente. Só existe uma definição válida de negócio: criar um cliente. E aí, você como empresário está criando um cliente? Você como consultor de vendas, você está vendendo, você está apenas vendendo, ou você está criando um cliente com o objetivo de vender para ele não só uma vez, com o objetivo de não ajudá-lo somente uma vez, mas todas as vezes que ele precisar? Essa foi a nossa reflexão, essa foi a aula de hoje. Até a nossa próxima aula.